Outra estratégia que eu faço é lá na minha página, todos os dias de manhã, em torno das 7h30 da manhã, eu coloco um fragmento. Por exemplo, hoje tem um fragmento lá que é da Rosa Luxemburgo, né, filósofa Rosa Luxemburgo. Então, tem um fragmento lá e eu coloco a autora e coloco a obra, né? E aí, todos os dias, eles veem os fragmentos e veem as obras que estão lá. Você vai pescando, né? Vou pescando, vou falando para eles. Vocês viram lá? Sabem quem é? Sabe de quem eu falei? Porque eles estão nas redes sociais, é um fato. Mas vamos aproveitar esse momento de redes sociais para conseguir levá-los a outros planos de leitura. Dúvida. E aí, para poder pescar essa pessoa e levar ela para outro patamar de leitura, é preciso conquistá-la. É preciso ter confiança, é preciso adquirir essa proximidade. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Hoje nós vamos falar com a professora Raquel Freitas, professora de letras do nosso campus Maricá, de um projeto muitíssimo interessante, Texto Meu, Texto Mil. Professora Raquel, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria, primeiro, como tradição do nosso videocast, né? Pedir para você falar um pouquinho quem é a professora Raquel, como é que foi seu tempo antes aqui de chegar ao nosso Instituto Federal Fluminense e agora no nosso campus Maricá. Ótimo. Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo estar aqui pela primeira vez. É uma honra estar ao seu lado, falando aqui para várias pessoas. É muito legal quando a gente pensa no podcast, porque é uma programação que vai ficar, né, para além de outros e outros dias. Então, quem quiser assistir depois, pode assistir. Quem quiser assistir mais de uma vez. Então, essa escalada do ambiente digital é muito proveitosa. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a única da minha família que fez graduação, que fez mestrado e doutorado, principalmente, né? Então, fiz doutorado em Linguística. E você se formou em qual universidade? Na UERJ. Na UERJ. Eu sou aluno, fui ex-aluno da UERJ também. Eu sei. E seu mestrado e doutorado lá também? Lá também, porque eu não consegui largar aquela mãe, né? A UERJ é uma grande instituição. E aí, a minha trajetória ela é de uma pessoa que começou a estudar aos 23 anos no início. Você é do Rio de Janeiro mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro, do subúrbio, né? Então, comecei a estudar aos 23 anos. Tarde, considerando-se que você sai do ensino médio aos 18. Mas a minha condição financeira ela não 23 anos na universidade? Na universidade. Joia. Sim. Já amadurecida? Né? Um pouquinho amadurecida. E foi o momento que eu podia, porque eu tinha 2 empregos, então, antes disso, não era possível. Quando eu entrei para a UERJ, eu consegui aquela bolsa permanência e foi o que me ajudou, além de trabalhar, a ter aquela bolsa. A história do Texto Meu, Texto Mil, ela não vem de 2017, que foi quando eu submeti o projeto pela primeira vez. Ela vem da minha história de vida. Ela vem da minha dificuldade enquanto aluna, que era de pegar uma redação para fazer e olhar para o papel e não conseguir nem começar, porque começar, para mim, era o terror. É a famosa angústia do texto do papel em branco. Exatamente. Né? Você olha para aquilo, como é que você inicia? Né? Exatamente. E naquela época não tinham textos motivadores, né, que nós temos agora na prova do Enem, que servem para frutificar ideias. Era um tema ou um título que você precisava desenvolver. Então, eu tinha pavor de redação, né? Quando eu fui estudar linguística, quando eu fui estudar letras e tudo, esse medo foi passando. Mas você tinha pavor de redação quando você estava no ensino médio. Sim. E aí isso te motivou, então, a você... Eu guardei essa informação. Sei. Eu guardei essa informação porque eu acho muito importante quando o professor se coloca no lugar do aluno. Então, quando eu vejo os meus alunos super nervosos para elaborar uma redação, eu percebo que eles precisam de uma ajuda. Sim. Porque não escreve redação quem está com a cabeça vazia e quem está controlado através de nervosismo. Tem que ser uma transpiração. Precisa. Então, a minha história como estudante, ela marca uma trajetória de muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Então, eu me identifico muito com o público com o qual eu trabalho, que são os alunos do 3º ano do ensino médio. E aí, nessa trajetória, não começou no IFE. Essa trajetória, na verdade, começou com moeda de R$1. Como é isso? De R$1. Como é isso?
Como é isso? Enquanto eu estava na graduação, nos últimos períodos, né, lá no 8º, 9º período, eu estava já muito necessitada de dinheiro, porque já estava finalizando as bolsas, então não precisava mais... Precisava de experiência, precisava de dinheiro, a família precisando também para contribuir. Eu já tinha aí 27 anos. Com 27 anos, você já contribui muito em casa. E aí eu descobri o Sistema Elite de Ensino, que tinha uma banca de redação, tinha uma central de correção de redação. Os professores lá, eles não corrigiam redação nenhuma, eles só davam a aula e eles não davam conta, porque os alunos eram de pré-militar, IME, ITA, SPSEX, AGS... Era um curso preparatório pré-militar para entrar na carreira militar. Isso. E aí eles tinham uma SECOR, que era uma central de correção de redação. Eu tinha um amigo que trabalhava lá na SECOR como efetivo. E eu comecei como freelancer. Só que ser freelancer lá significava que você ia pegar um pacote de 100 e ia receber R$100, que era R$1 por redação corrigida. Entendi. E muito detalhada. E aí foi o que eu fiz. Comecei por aí. Então, quando a gente pensa assim, o texto meu, nasceu em 2017, é um sucesso. É um sucesso porque lá atrás eu corrigi até na fila do pão, na fila do banco, sentada na calçada, entre um tempo e outro da universidade, aquelas redações que eu tinha, né, para entregar. E eu não podia atrasar, não, porque eu queria ser efetivada. Logo, eu precisava fazer um trabalho muitíssimo bem feito, entregar as redações muito bem comentadas, para poder conseguir a minha vaga lá nessa central de correção de redações. Fiquei lá durante 5 anos. Já como efetiva ou como freelancer? Depois de 6 meses, eu consegui ser efetivada. Corrigi muita redação a R$1. Meu irmão era pequeno. Então, esse foi seu primeiro emprego na área de letras? Foi o meu primeiro emprego na área de letras. Como corretora de redação. Como professora e, naturalmente, fazendo essa atividade de correção, né? Eu não dava aula de redação, Sim. só fazia parte da banca. Então, assim, eu tinha um irmão de 9 anos na época. Aí, uma coisa é você corrigir, né? R$1, tá beleza, mas você contar cada pacote... Aí, meu irmão, que tinha 9 anos na época, era o que contava para mim cada redação, eu anotava o número para poder receber o meu pagamento. Então, essas redações de R$1 elas foram me ensinando muito. E aí, quando eu consegui entrar para aquele time de correção de redação, eu fiquei lá durante 5 anos. Isso me ensinou muito. Inclusive, houve uma época em que eu só corrigia a redação dos alunos do IME e do ITA. Que é um dos concursos mais eram bem top, exigentes, muito exigentes. Muito concorrido. E era difícil corrigir a redação deles porque você não encontrava erro. A gente ficava ali catando erro. Onde esse menino não erra nada. Mas, ao mesmo tempo, havia o que melhorar, porque sempre há o que melhorar. Quando nós estamos escrevendo um texto, a gente não pode escrever um texto a primeira versão e entregar. Aquela primeira versão ali, ela é a primeira de muitas, né? Talvez você vai entregar a terceira, a quarta. Então, tem uma história, só para cortar, de um alto escalão, eu não sei se é da ONU, mas de um órgão internacional, né? E ele usava a seguinte metodologia: ele pediu um texto para alguém para fazer um relatório, aí a pessoa entregava. Ele demorava uns 10 minutos, não, melhora um pouco. E aí o cara ia lá, passava o dia, entregava para ele, olhava, melhora um pouco. E aí, na terceira vez, é que ele pegava o texto, exatamente o que você está falando, né? Sempre há o que melhorar, sempre é possível fazer. Às vezes, o tempo, nós precisamos fazer algo um pouco mais aligerado, né? Sim. Então, esse tempo de maturação, eu brinco, né, de ruminação desse processo, né, é muito importante, até para dar sua identidade nesse texto. Né? Exatamente. Identidade faz parte de um texto autoral. E os textos dessas bancas do IME e do ITA, eles queriam textos autorais, porque, apesar dos alunos irem para uma carreira militar e terem que fazer aquele padrão de redação, o que se sobressaía para o concurso em si era a carga autoral, a autenticidade daquele aluno. Então, a gente precisava da nossa criatividade para identificar naqueles textos e sugerir possibilidades de autorias. Então, o texto meu vem daí. Quando eu cheguei no IFE, então, ganhei muitos... No nosso campus Maricá. Aí eu fui ganhando R$1 aqui, R$1 ali, R$1 acolá, né? E fui aprendendo. Esse valor, para mim, ele não significava perda de tempo, pelo contrário. Era um valor que eu achava justo para a minha recente formação. Consegui ser efetivada. É um investimento, né? Porque, às vezes, quando a gente está no começo da carreira, o mais importante, é lógico que tem as necessidades nossas de sobrevivência, etc., né? Mas o mais importante é o aprendizado, né? Investir tempo nesse aprendizado, porque depois vem os resultados. É tempo de plantar. Depois vem o tempo da colheita, né? Exato. E eu tinha muito receio, que as pessoas falavam muito assim, não, você vai se formar em letras. Ah, por quê? Né? Você vai fazer o quê? Então, havia muito desestímulo também das pessoas ao meu redor
que nunca haviam entrado numa universidade pública e não sabiam das possibilidades que poderiam ser abertas, né? Então, eu comecei o meu testemunho em 2017, porque no nosso campus de Maricá, e aí já tinha passado por IFSU de Minas, fui lá no IFSU de Minas, fiz a minha primeira passagem numa rede federal durante 6 meses lá, depois fui convocada para o concurso daqui, e voltei, trouxe minha mudança toda de volta. Fui do Rio para Minas, de Minas para o Rio. Voltei, fui para Maricá e iniciei a minha carreira lá. E a minha carreira lá foi assim, com a língua espanhola. Você entra como professora de língua espanhola. De letras, mas de língua espanhola. Sim, mas eu já estava no doutorado na época. E nas nossas discussões, tanto de mestrado quanto de doutorado, havia muita discussão sobre política linguística. E a política linguística, ela é dizer para você, assim, pura e simplesmente, que língua é poder. Então, quando a gente vê que o inglês está dominando os currículos das escolas públicas, não é à toa. A gente sabe que o poder econômico por trás daquele idioma, ele é muito forte. Então, houve uma época em que o Mercosul estava sendo muitíssimo estimulado, que foi quando abriu o concurso só para professor de língua espanhola, para que se pudesse dedicar mesmo àquela área, e foi quando eu entrei. Mas, tendo em vista que a política linguística muda, quando a economia muda, quando o contexto social muda, eu tinha essa consciência de que eu não podia jamais ficar limitada ao ensino de um idioma estrangeiro. A nossa língua portuguesa é a nossa, sempre será, e é ali que eu vou colocar também a minha força. Então, eu não sou aquela professora de língua estrangeira que só dá aula de língua estrangeira, não. Eu sempre perpassei muito bem pela língua portuguesa, pela produção textual, pela literatura. Então, nunca quis perder o contato com todas essas áreas. Sim, com as quais eu podia trabalhar. Excelente. Então, quando cheguei lá no IFE, né, em Maricá, tinha o projeto integrador. Não sei se você lembra. Sim. Do projeto integrador. Era muito legal fazer parte do nosso currículo. E o primeiro texto meu integrava profissionais de diferentes áreas. Então, tinha um engenheiro. Eu montei uma equipe. Eu falei, vamos montar o texto meu. A ideia é essa, debater temas atuais com pessoas de diferentes pontos de vista para frutificar ideias, para que esses alunos consigam escrever a partir daquele debate. Porque não adianta você falar assim, vamos falar sobre energia eólica. É o que nós falamos, o repertório. Exato. Construir repertórios. Construir repertório. Construir senso crítico. Falar sobre os diferentes pontos de vista e dar oportunidade para que ele construa a sua própria argumentação, o seu próprio ponto de vista a partir daquilo tudo que ele viu. Então, eu montei uma equipe, convidei alguns professores, tinha um engenheiro, tinha um biólogo, tinha uma professora de geografia. E o projeto integrador, o legal é isso, né? Porque é uma aula, entre aspas, sim, é uma aula, né? Mas com vários professores, não é isso? Vários professores, com um toque eu me lembro muito disso no projeto interdisciplinar. Maricá. Era um toque muito interdisciplinar. E aí nós pegávamos temáticas atuais, né? Na época estava em voga, por exemplo, a reforma trabalhista. Então, o nosso professor, que era engenheiro na época, ele dava a perspectiva da área dele sobre as mudanças na legislação trabalhista, sim, sobre o mundo do trabalho, né? Então, 2016, 2017. Isso, exatamente. Governo Temer. Exato. Sua linha do tempo ela está bem atualizada. Então, o primeiro texto meu teve essa pegada. Tá? Então, nós fizemos isso, deu muito certo. Foi em 2017 todo. Nós éramos uma equipe. Agora, esse nome, texto meu, foi o primeiro nome do projeto integrador? E é até hoje. Até hoje. Das 1000 redações que você tinha que corrigir. Pois é. Inspirada pelo tempo. Inspirada pelo tempo e o texto 1000 como aquele que se identifica que eu sou capaz... desculpa, texto 1000 do Enem, né? Isso. Com certeza, exato. Texto 1000 do Enem. O texto meu que faz a redação, sim, aquele aluno que quer tirar aquele 1000. O meu objetivo é tirar o 1000. Então, texto 1000. Com a minha identidade, exato, né, e na excelência que precisa ser dos critérios do Enem. Né? Exatamente. Eles identificam muito com o nome, eles falam, não, meu texto vai ser 1000. Que legal. Como uma paródia ao nome do próprio projeto. Então, em 2017 foi isso, né? Após as redações de R$1, cheguei com muita bagagem mesmo no IFE. Comecei dando aula de língua espanhola, mas aí o projeto integrador me deu essa oportunidade. E foi uma oportunidade assim, excelente de integrar diferentes disciplinas para discutir temas da atualidade e, a partir dali, né, ensinar os alunos a fazer redação modelo Enem e modelo UERJ. Porque, na verdade, também a UERJ, né, por ser um outro vestibular próprio, né, de uma universidade com tamanha reputação, com certeza... Sim.
E aí são estratégias distintas, né? Sim, tem estratégias distintas. Né? Agora, Raquel, esse projeto ele se dá como lá no campus, na perspectiva? Isso faz parte da matriz curricular do curso? Isso é algo opcional? Isso é para os estudantes do primeiro, do segundo ou do terceiro? Isso também pode ter estudantes de fora? Explica um pouquinho assim essa operacionalização dentro da ideia do currículo, né? Talvez não esteja na matriz curricular, mas esteja no currículo, naturalmente, ou na possibilidade, né, de fazer parte do currículo desse estudante. Né? Eu compreendo que, assim como os professores da época do sistema de elite não davam conta de corrigir redação, os nossos professores de língua portuguesa do campus também não dão conta. Eles não dão conta de corrigir uma redação por semana, que é o nosso objetivo do projeto. De todos os alunos, né? Exato. Não tem como. A carga horária em si... As nossas frentes no IF são muitas, né? A gente trabalha na frente ambiental, a gente trabalha em pesquisa, extensão, cultura, inovação. Então, são muitas frentes. Não dá para o professor corrigir tanta redação toda semana. Não dá conta. Então, partindo dessa consideração, eu propus ao diretor de ensino um projeto de ensino. Ele não é obrigatório. Ele é direcionado para o público do terceiro ano, apenas. Os alunos do segundo ano já ficam querendo que eu faça a lista de espera. Falam, não, gente, aguenta, só porque não, se todos desejarem, porque lá são quantas turmas? São 2 cursos, 3 turmas em cada curso, exatamente, né? Então, não dá para ser todo mundo. Não São quantas vagas? Geralmente, eu coloco 30 vagas. Nossa, e é bem concorrido? É muito concorrida. As vagas acabam assim, em 15 minutos, 10 minutos. É por ordem de chegada? É por ordem de chegada, Entendi. os alunos fazem fila, fazem um lanchinho na fila. É uma coisa muito engraçada de ver. Gravam um vídeo falando, aqui não é a fila de comprar iPhone, não, nem é da lotérica, é a fila do Texto Meu. Um bom sinal, né? Ótimo bom sinal pela qualidade do projeto, mas um bom sinal Sim. também, né, pela qualidade dos nossos estudantes, né? Que querem se aperfeiçoar, têm consciência de que é possível fazer melhor. Sim. Que coisa boa. É muito bom ver esse resultado. Agora, Raquel, explica... E aí, são quantas horas por semana esse curso? 2 horas por semana. Esse projeto se dá toda segunda-feira de 15 às 17 horas. Sim. Inclusive, agora estão fazendo um simulado. Nesse momento, estão fazendo um simulado. Deixa eu te fazer uma outra coisa. Quais são as dicas para ter uma redação nota 1000 no Enem? Quer dizer, quando o aluno chega lá, quais são as orientações? O que você orienta? Quem está nos assistindo aqui? Né? Eu tenho uma filha que vai fazer o Enem. Tantas pessoas né, que se interessam. O Enem foi um grande avanço né, para o acesso ao ensino superior, democratizou mais esse acesso, Sim. permitiu o acesso nacional com o SISU. Assim, o Enem realmente foi um passo muito largo né, na melhoria do acesso e da democratização de acesso ao ensino superior, né? Além de uma concepção diferenciada, mais integradora dos conhecimentos, etc, etc. Exato. E a redação? Como é ter uma redação nota 1000 no Enem? O que o aluno, o que o estudante, né, ele precisa fazer? Deu assim uma palhinha para a gente. Dou uma palhinha. Né? Primeiro, me seguir lá no Instagram, porque eu tenho um Instagram chamado Doutora Redação. Doutora Redação, eu vou pedir para colocar, porque nos nossos... onde sai o nosso vídeo aqui no YouTube. Na inscrição, né? Tem aqui, vai ter um descritor aqui e vai colocar, então, o seu perfil do Instagram. Eu decidi fazer esse perfil do Instagram porque lá eu posso ampliar o público. Então, lá eu faço vídeos curtíssimos, de 90 segundos, como, por exemplo, mitos e verdades sobre o Enem. 5 palavras que você nunca pode dizer no Enem. O que é monobloco? Monobloco só no carnaval, monobloco na redação não pode. Né? Então, brinco e dou dicas assim, bastante pontuais e assertivas para os alunos poderem... Toda semana? Como é que é a sua prática de perfil? 3 vezes por semana eu gravo vídeo. Que legal. Então, quem quiser ter dicas do Enem, pode me assistir. Para tirar nota 1000 no Enem, assiste Doutora Redação. Doutora Redação. Ponto. E aí, esse é um ponto. Agora, lá na escola, lá no meu campus, como é que eu trabalho? Eu desenvolvi uma metodologia própria do Texto Meu, Texto Mil. Porque quando você pensa assim, 1000, eu nunca vou tirar 1000. Se eu pensar no 1000, o aluno já sente medo. O aluno fala, professor, eu não sou capaz de tirar 1, quanto mais 3 zeros. É impossível. Aí eu falo para ele, calma. Então, o meu trabalho é por competências. O Enem, ele tem avalia 5 competências.
Cada competência vale 200 pontos. E nesses 200 pontos, eu vou com eles por partes. Competência 1, vamos lá. Primeira aula, competência 1. A competência 1, eu tenho 3 aulas para ela. A competência 1 é sobre a norma culta da língua portuguesa. Então, eu reviso... Gramática. Exatamente. Eu reviso conteúdos do português, que é acordo ortográfico, né? Porque eles têm muitos problemas ainda. Pontuação, acentuação, crase, estruturação de períodos. Enfim, eu reviso o máximo que eu posso dentro daquele cronograma da competência 1. Okay. E eu falo para eles assim, tá bom, terminamos o cronograma da competência 1, eu só quero 200 aqui, gente, eu não quero nem 1000, ó, não quero, só quero 200. Tirou 200 aqui, estou satisfeita. Aí seguimos o cronograma para a competência 2. A competência 2 ela já é selecionar, relacionar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Aí já começa um pouquinho da argumentação. Que é o repertório da argumentação, ligado ao tema, não pode fugir do tema. Isso, né? Tem exatamente. Que ter Se tangenciar, você leva 40. Então, eu dou alguns sustos, falo, tangenciou, já era. Do 200, cai para 40. Então, e aí é uma diferença absurda. Absurda. Então, eu explico para eles como funciona o Enem. Porque Sim. eu também já fui parte da banca do Enem, da parte da banca da redação da UERJ também. Tive essa honra de participar dessas bancas. Então, o meu método ele é baseado em competências porque não assusta o aluno. Então, competência 1, a gramática. Competência 2 tem a ver com a temática, né? Isso. E as demais competências? A competência 3 é a argumentação, assim, propriamente dita. São estratégias argumentativas. Então, ali eu ensino o aluno a falar sobre fatos notórios da sociedade. Sim. Citar dados estatísticos, argumentos de autoridades. Sim. Contra-argumento. Eles têm muita dificuldade de fazer contra-argumento. Nossa. E aí ensino a fazer contra-argumento, né? A defender um ponto de vista de forma clara, objetiva e respeitando os direitos humanos. E o quarto? O quarto é a coesão. A coesão ela é tão importante que ela perpassa todo o texto. Aí eu falo para eles, só quero 200, gente. E para tirar o 200, você não pode escrever a conjunção E 15 vezes, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, hoje no simulado, eles têm um desafio. Eu lanço também desafio no Instagram e na sala de aula. Eles têm um desafio. Ninguém pode colocar a conjunção E. Porque no último simulado eram 15, 16 vezes a mesma conjunção. E a competência 4 diz o seguinte, você só pode tirar 200 se você tiver um repertório diversificado de recursos coesivos. Quem escreve 9, 10 vezes o mesmo conectivo não tem um repertório diversificado, isso é um fato. Perfeito. De recursos coesivos. Então, eu dou inúmeros exemplos para eles com os sentidos que eles trazem. Consequência, causa, finalidade, tempo, explicação, conclusão, síntese, né? Tudo isso. Então, eu falo para eles, gente, você quer botar o E, coloca bem como. Quer colocar o E de novo? Segura a sua onda e coloca lá demais. Além de. Né? São tantos, né? São tantos. Que pena que o pessoal não usa tanto bem como. Bem como é ótimo, gente. Poxa, eu uso bem como. E a última competência? E a última competência é da intervenção, a proposta de intervenção. Nossos estudantes precisam ser capazes de olhar a problemática que está ali na proposta do Enem e propor uma que você coloca isso na conclusão isso, do texto. A conclusão. E essa conclusão, ela precisa ter 5 pontos tocados para ser realmente 200. Então, eu falo para ele, também na competência 5 não quero mais de 200, não precisa nem tirar 201, é só 200. Para você tirar aqueles 200, o que você precisa fazer? O agente da ação, qual é a ação, o meio da ação, qual é o efeito, ou seja, os possíveis resultados que aquela ação pode trazer e um detalhamento, que pode ser um exemplo de algum país que fez uma determinada ação parecida com aquela. Uma outra... Você tem que ter um repertório grande. Tem que ter um repertório grande. Então, o meu cronograma ele é todo baseado no ensino das competências para que cada um consiga enxergar que cada competência é possível tirar 200 para a gente chegar ao 1000. E, Raquel, dada a sua experiência nesses anos com esse projeto, os testemunhos dos estudantes que chegaram no seu projeto e terminaram, se dedicaram naturalmente, né? Como é que você tem percebido, né, o êxito deles, a evolução deles, o envolvimento deles? Como é que tem sido essa história do projeto? Esse ano eu comecei a reunir alguns vídeos de depoimentos para postar na página, porque também percebo nos alunos um desânimo muito grande, uma insegurança muito grande.
Porque eles acham assim, eu sou aluno de escola pública e tem o aluno que aí tem uma estrutura de uma escola X, que é muito melhor que eu. Só que é aquela coisa, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Né? Com certeza. Então, eu falo para eles, a receita do insucesso é você se comparar com o outro. Não compara, vamos ficar aqui entre nós, ó, papo entre nós. Né? Então, converso muito com eles sobre isso. Então, esses vídeos eu vou lançar na página como testemunho para que eles possam também se sentir identificados com aqueles alunos que participaram do projeto. Então, eu tenho depoimentos não só de escrita, porque eles acabam de fazer a prova do Enem, eu recebo 300 mensagens. Professor, o tema foi X, eu falei isso, será que eu fugi, será que eu não fugi? Calma. Né? E a gente conversa sobre isso. E Raquel... sabe como é que eles ficam sabendo dos depoimentos? Às vezes, não preciso publicar nada, não. É no boca a boca. Porque os alunos, eles têm uma comunidade familiar, né, muito peculiar lá de Maricá. Então, às vezes, eu dou aula para um aluno hoje, daqui a 2 anos estou dando aula para a irmã dele, para o irmão dele. E aí fala, olha, vai fazer o projeto da professora Raquel. Exatamente, é bem por aí. Então, eles já conhecem o projeto, já conhecem o quanto de resultado tem desse projeto. Vêm colegas que estão na faculdade de medicina, na faculdade de direito, na faculdade, né, do que quiser, não importa se o curso X ou Y é melhor ou outro. O que importa é você realizar seu sonho. Qual é seu sonho? Seu sonho é entrar no nível superior para fazer qual curso? Então, é nele que a gente vai focar. Isso. Agora, Raquel, você está falando do estímulo dos estudantes, né? Sim. Há uma afirmação, e eu concordo com ela, mas eu queria você como uma especialista, né? Quer dizer, a escrita é uma transpiração, mas para isso nós precisamos inspirar. Sim. A inspiração tem a ver com a leitura. Uhum. Como é que você está vendo hoje, né, a questão dos estudantes com relação à leitura? Qual é a sua percepção? Conversávamos um pouquinho antes, né? Sim. Porque às vezes há uma percepção de que os adolescentes, os jovens, estão lendo cada vez menos em virtude das redes sociais, né? E eu estou falando livros. Mas víamos aqui um pouco antes, né, que, especialmente na pandemia, a leitura de livros aumentou muito estatisticamente. Então, os jovens passaram a ler mais, Sim. por mais que a gente pareça que estão lendo menos. Qual é a sua percepção? Os jovens hoje estão lendo mais livros ou não, mais amplamente? Como é que é a sua percepção como professora de literatura, de letras, né, e que lida diretamente com a produção de texto? E se você percebe que aqueles jovens que têm uma prática de leitura maior, se eles também apresentam um nível de destaque maior na produção de texto? Sim, você tocou em 2 pontos distintos. Uma coisa é a leitura canônica, né? É aquela que a gente faz por meio de livros, independentemente do gênero, a leitura canônica. E tem a leitura que a gente faz, que é a leitura de mundo, é a leitura das redes sociais. Nós estamos numa sociedade letrada. O aluno fala para mim, professor, eu não gosto de ler. Eu falo, é impossível, porque para você chegar aqui, você lê o letreiro do ônibus, né? Você leu instruções da sua mãe, que deixou um bilhete lá na geladeira. Então, existe a leitura canônica, que a gente estimula aí muito, principalmente dos clássicos, que os clássicos eles não são clássicos à toa, mas sim porque falam de temas universais da humanidade, eles precisam entender o valor dessas obras, né? E com estruturas também da linguagem que são muito inspiradoras, muito né? inspiradoras, é. Então, e é a nossa riqueza cultural, nosso repertório. Então, a leitura não canônica, ela aumentou muito. Os alunos leem nas redes sociais o tempo inteiro, né? Então, o meu objetivo com eles, por exemplo, para aumentar a leitura, eu convido, de vez em quando, um professor especialista em um determinado assunto. Por exemplo, o professor daquilo, o professor Luiz Fernando, que é professor de física daqui de Guarulhos, ele foi lá em Maricá para mim dar uma aula sobre energia eólica. Sobre energia eólica e solar, perdão. E aí ele desenvolveu o tema sobre isso e, ao final, ele deu várias dicas de obras acessíveis aos alunos com as quais eles podem entrar em contato e aprimorar a leitura. Eu faço isso ao final das aulas. Gente, isso tudo que eu falei aqui está lá na moderna gramática do Otto Moacir Garcia. Está lá. Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui eu estudei, está lá no Otto Moacir Garcia, que é a Bíblia do Português Contemporâneo. Vocês podem ler.
Então, eu estimulo. Eles me perguntam, professor, você está lendo o quê? Aí eu falo, atualmente eu estou lendo Vidas Comparadas, que é um livro de Plutarco, que compara a vida de César, Alexandre o Grande, César, enfim. É uma leitura diferente, porque acho que a gente tem que também se diversificar, né? Diversificar. Então, eu tento fazer com que eles tenham interesse pela leitura a partir do momento que eles descubram algo que eles gostam de ler, Isso. sem imposições. Porque a imposição, por si só, ela já te trava. Né? Então, falo para eles, olha, eu estou lendo isso aqui. De vez em quando, eu levo um livro, no Kindle mesmo, e leio para eles. Vou ler para vocês um fragmento aqui de um livro que eu estou lendo, rapidinho, antes de começar a aula. Eu leio para eles, eles ficam lá. Eles adoram histórias. Agora, Raquel, eu também concordo que a gente tem que permitir que o jovem, que a pessoa descubra o gênero, ou comece a prática de leitura por alguma coisa que interessa, até porque esse é o gancho, né? Sim. Agora, apesar da gente, não sei se você concorda com isso, apesar da gente estar lendo mais, de maneira geral, essa cultura das redes sociais, nós estamos lendo mais superficialmente. Textos curtos. Quando chega o textão, Sim. pela dinâmica que a gente tem do dia a dia, pela velocidade, eu deixo para depois. Isso eu vou ler depois. Eu estou falando efêmero, né? Eu estou falando até mesmo na minha prática de trabalho, né? Então, se eu recebo um e-mail, e aí eu olho, se o texto é muito grande, vai levar um tempo, e esse é um perigo, né? Eu vou deixar aqui marcado e daqui a pouco eu leio, e às vezes esse daqui a pouco não acontece. Sim. A gente está lendo muito fragmento, sim, mas a gente está aprofundando pouco ou menos do que deveria. Sim. E aí, a leitura canônica, né, a leitura de um livro, de um texto com maior densidade, a gente só consegue penetrar nesse texto, ou nessa literatura, ou nesse artigo, né, se você estiver um pouquinho mais calmo e você se desconectar desses vários estímulos, porque a gente está muito ligado, a atenção nossa está muito dispersa. Sim. Você tem percebido isso? Porque, assim, nós estamos lendo mais na perspectiva de mais coisas, não é possível, né? Você, numa rede social, é tudo... Alguém falar que não, apesar de ser imagéticos na perspectiva de muitos vídeos, né? Cada vez mais vídeos, mas tem muito texto, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fragmentando muito. Para fazer uma boa redação, para você ter um pensamento mais coeso, a leitura de livros é indispensável. Sim. Eu falo com eles o seguinte, para a gente aumentar o repertório, uma das primeiras coisas a se fazer é conversar com pessoas que você puder conversar, seu professor, seu colega, aquele colega lá do fundo da sala de aula, conversa com ele, porque a conversa ela é uma das maiores produtoras de conhecimento informal que nós podemos ter. Então, a partir daquela conversa, pode surgir uma ideia de que um aluno está lendo um livro, outro está lendo outro. E despertar você Despertar o interesse. Sim. Despertar esse interesse. Outra estratégia que eu faço é lá na minha página, todos os dias de manhã, em torno das 7, 7h30 da manhã, eu coloco um fragmento. Por exemplo, hoje tem um fragmento lá que é da Rosa Luxemburgo, né, filósofa Rosa Luxemburgo. Então, tem um fragmento lá, e eu coloco a autora, e coloco a obra, né? E aí, todos os dias, eles veem os fragmentos e veem as obras que estão lá. Você vai pescando, né? Vou pescando, vou falando para eles. Vocês viram lá? Sabem quem é? Sabe de quem eu falei? Porque eles estão nas redes sociais, é um fato. Mas vamos aproveitar esse momento de redes sociais para conseguir levá-los a outros planos de leitura. Dúvida. E aí, para poder pescar essa pessoa e levar ela para o outro patamar de leitura, é preciso conquistá-la, é preciso ter confiança, é preciso adquirir essa proximidade. E você tem percebido que os alunos que participam do projeto Texto Meu, eles estão também se disciplinando para uma leitura mais canônica? Isso é algo que vai no processo acontecendo? Você tem essa percepção? Então, isso está acontecendo? Tenho. Os alunos estão lendo mais, estão se aplicando mais? Tenho essa percepção. Tenho essa percepção porque é uma competição. E eles aí ficam, né, se sentindo rendidos. Eles falam, tenho que ler, porque se eu não ler, eu não vou ter repertório. Se eu não tiver repertório, eu não vou saber desenvolver nenhum tema.
Porque eles ficam naquela, qual é o tema? Qual será o tema? Chuta aí, qual é o tema que vai ser esse ano? Você deve saber. Eu falo, gente, o tema já está dado. Será uma problemática do meio social, científico, cultural ou político. E uma problemática da sociedade brasileira que envolva essas 4 áreas. Já está dado. Você não tem muito para onde fugir. Vai haver uma problemática por quê? Pede uma proposta de intervenção. Só se pede uma proposta para aquilo que é problema. Então, você já sabe mais ou menos o que esperar daquele padrão de prova do INEP. O que contribui para que o seu nervosismo diminua é já saber disso. Então, já sabendo disso, pegue obras com as quais você nunca teve contato, mas que possa chamar a sua atenção de alguma forma, e leia. Leia um pouquinho antes de dormir. Leia no fim de semana, no domingo, aquele domingo que pode estar um pouquinho entediado, você vai ter uma experiência maravilhosa. Então, eu sempre trago exemplos também do que eu estou lendo, exemplos que eu gosto de fazer. Trago exemplos até absurdos. Por exemplo, eu estou olhando aqui para essas canecas nossas aqui e estou lembrando que uma redação minha já foi parar no Jô Soares. Quando eu tinha 11 anos, eu estava no 6º ano. E eu morava numa favela que era muitíssimo violenta, ao lado de Vigário Geral. E aí, no dia 29 de agosto de 1993, se não me engano, houve a chacina de Vigário Geral. E eu escutei a madrugada inteira todo aquele tiroteio. Meu Deus. E eu estudava num colégio que era fora da favela e que tinha parte da população que estudava lá era dessa comunidade que sofreu a chacina, parte era da comunidade que morava perto de mim. Então, eu tinha colegas que perderam primos, mães, pais, tios, avós. Então, quando eu cheguei na escola, no dia seguinte, a chacina, a professora de português, talvez como uma estratégia de tirar aquele clima de luto que nós estávamos, falou assim, vamos lá, vamos escrever uma redação sobre a primavera, a chegada da primavera. Eu falei, mas, gente, como é que eu vou escrever uma redação sobre a primavera, sobre as flores, quando a gente está vivendo um momento de absoluta tristeza? Não tem como. Aí eu pensei, mas eu também não posso fugir do tema. E fiquei naquele conflito. Acabei escrevendo uma redação que fazia um paralelo, né, entre a chegada da primavera e a morte das flores por causa de tanta tristeza. Que coisa! Fiz essa redação, fiquei com um pouco de medo de ter fugido do tema, entreguei essa redação, né? Não consegui falar sobre a questão primaveril no sentido de renovação, mas sim de despedida, de desesperança. E aí a minha professora mandou chamar a minha mãe. Eu falei, ferrou. Agora eu vou ficar de castigo uma semana. Não fazia a menor ideia do que ia acontecer. E aí ela chamou. Você tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos, estava no 6º ano. E aí a minha professora mandou chamar a minha mãe. E minha mãe saiu chorando de lá. Eu falei, meu Deus, o negócio foi sinistro. Mas aí minha mãe me abraçou e falou assim, você fez uma redação tão boa que a diretora pediu para levar sua redação para o Jô Soares 11h30. Eu falei, o quê? Que legal! E o Jô leu? Ele leu. Eu não fui. Porque eu tinha uma condição financeira tão ínfima que eu não podia pagar para ir a São Paulo. Para você ver o nível da situação econômica com a qual eu vivia. Mas a minha redação foi lida lá no Jô Soares. Você tem esse vídeo? Não tenho. Só a Globo que deve ter. Você tem que procurar esse vídeo. Isso foi em 93. Olha, tem muito tempo. Raquel, e para a gente aqui indo para o final, um papo muito legal. Uma Isso pessoa que quer tirar... sendo um pouco de inspiração para os alunos, né? O quê? Isso acaba sendo um pouco de inspiração para os alunos, porque eles precisam ter sensibilidade quando pensam numa proposta de intervenção. Você conta essa história? Conto, e eu conto para eles no sentido de eles pensarem o seguinte, é preciso ter sensibilidade para escrever. Eu não posso pegar um tema de redação e tentar fazer aquela receita de bolo. Eu tenho que pensar naquela população minoritária que o tema, a situação, o problema está apontando, sejam os povos originários, sejam as mulheres violentadas. Eu tenho que pegar e me colocar na situação daquelas pessoas, ser sensível o suficiente para fazer uma proposta que realmente possa vir a solucionar o problema, reconhecendo sua complexidade. Porque, às vezes, o aluno escreve assim, não, é só fazer isso. Não, não é só fazer isso, não, é complexo. Primeiro, reconheça a complexidade. Depois, você parte para a ação e escreve. E talvez, ao olhar aquele texto, né, vamos 5 minutos, né, amadurecendo, deixando ele ecoar dentro da gente, né, para ver de onde vai sair. Você tem, ideal, 2 coisas que eu quero te perguntar. Quanto tempo no Enem eu tenho que reservar
no dia da prova da redação para fazer uma boa redação, do tempo todo da prova, qual tempo, em média, que eu tenho que me programar? Porque aí tem que ser tudo meio que milimétrico, né? Precisa milimétrico. Quanto tempo é razoável para eu me dedicar à redação? 1 hora. 1 hora. E, para uma pessoa que quer tirar uma nota 1000 na redação, né, a nota máxima, qual deve ser, em média, a sua produção semanal? Um texto por semana? Porque também, assim, além de ler, para que eu me inspire, além de eu olhar também os especialistas, porque eles também trazem um conjunto de leituras, também facilita nos argumentos, sim, né? Sim. Então, não dá para me aprofundar em todos os assuntos, 3, 4 literaturas sobre cada assunto. Exato. Né? Quando vem um especialista, né? Como o professor Luiz Fernando foi lá falar sobre energias renováveis, Exato. ali aquilo já te dá um conjunto de entradas, de possibilidades, né? Do que você ler sobre esse assunto. Lógico que você vai ler, mas ele já faz uma síntese, ajuda muito. Sim. Mas, para eu escrever bem, eu tenho que praticar a escrita. Exato. Né? Porque não tem como. Eu vou ler muito e, por isso, eu vou escrever bem. Não, você vai escrever bem se você tiver, naturalmente, a inspiração, sim, mas também o exercício de transpirar. Né? Você tem que fazer. Quantas redações, uma vez por semana, um texto novo, 2 vezes? Qual é assim que você vê em média? Né? Porque também não adianta achar porque tem muitas outras coisas na preparação para o Enem. Sim. Mas você acha que um texto por semana é razoável para alguém que queira ter uma nota exitosa no Enem? Sim, na redação? todo ano lá no campus eu abro as inscrições em maio. E essas inscrições, como eu te falei, elas esgotam em minutos, porque os alunos já fazem muita fila. E por que essa fila? Porque eu não posso atender a todos. O projeto é só meu. Eu divido com a parceria de 2 colegas de trabalho, a professora Isabela Basta e a professora Aline Azevedo, que me ajudam Um abração delas. Nossa, um abraço grande para elas. Elas me ajudam a fazer a proposta de redação. Elas ficam ligadas nos assuntos que estão acontecendo. A Isabela já foi professora nossa aqui também, quando fui diretor aqui do Campo Centro. Exato. Então, essa semana, por exemplo, estamos montando um tema sobre inteligência. E acho que a professora Isabela é ex-aluna nossa, salvo engano. Não, acho que não, eu estou confundindo. Acho que ela foi nossa professora aqui, com certeza. Foi durante 5 anos. Aqui no Campo Centro. Ela mesma, ela está me ajudando muito, a professora de inglês, Aline Azevedo, também. Elas montam as propostas de redação. Então, por exemplo, a próxima proposta vai falar sobre inteligência artificial, chat GPT, tudo isso aí. Então, assim, para a pessoa poder escrever um bom texto, ela precisa praticar. É inevitável. Sim. Então, como é que nós fazemos lá, assim, como é que é a operacionalização do projeto? Uma aula, eu explico o conteúdo de determinada competência. Na aula seguinte, é 1 hora para conteúdo, 1 hora para redação. E, na semana seguinte, ele leva para casa. Então, uma semana ele faz redação na sala, durante 1 hora, e acabou aquela 1 hora, eu pego a folha mesmo. Daquela discussão que teve na hora anterior. Tem 1 hora de reflexão, de repertório, e 1 hora vai fazer sobre aquele repertório. Exatamente. E com os textos motivadores, sim, do mesmo modelo do Enem, com um espelho de redação muito parecido. Né? Sim. Então, ele tem 1 hora para fazer, porque ele precisa também treinar o tempo. Então, ele faz pelo menos 1 por semana, seja em sala de aula, seja fora dela. Então, quando ele faz fora dela, eu falo, aproveite para pesquisar sobre esse tema e adquirir repertório, ver vários posicionamentos e fazer o seu, porque o importante é o seu. Então, eles aproveitam... Né, por isso que é o texto meu. Texto meu. Texto meu. Exatamente. Bom, agora a gente vai finalizar esse bate-papo, já agradecendo muito, Raquel, pela sua gentileza de vir aqui para essa entrevista. Imagina, fico muito agradecida. Como um colega de trabalho, educador, eu fico muito feliz de ver colegas que tentam fazer não só o seu melhor, mas pensar ações que possam complementar a formação do nosso estudante, para que possa fazer com que o nosso estudante esteja mais engajado no seu processo de formação. E projetos como Texto Meu, Texto Mil vão nesta direção. Né? São atividades curriculares, complementares à matriz curricular do nosso estudante. Infelizmente, por ser um número limitado de vagas, não consegue atender a todos os estudantes, mas aquele que tem essa oportunidade, não só demonstram que querem se aperfeiçoar, né, mas, com certeza, estão muito engajados
né, na sua formação. Deixa, então, uma mensagem final aí para os nossos estudantes, para os nossos colegas, né? Fique à vontade para tecer os seus comentários finais. Tá bom. Quero agradecer a todos vocês aqui da reitoria. Esse papo foi muito bom. Passou rápido, né? Passa bem rápido, né? Passa bem rápido. Foi um papo muito gostoso. E eu gostaria de dizer, assim, para todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam aquelas que estejam fazendo com preparação para concursos em geral ou para o Enem, ou até mesmo aquela pessoa que se incomoda que, ao escrever, sente falta de alguma palavra. Sente falta de outra palavra. Isso já é um sinal de que a pessoa precisa voltar a ter contato com a leitura e com a escrita. Então, gente, fica atento. Se está faltando, você está escrevendo um texto básico, alguma coisa informativa do seu trabalho, do e-mail de trabalho, algo assim, e você está faltando palavra, está faltando também repertório e trabalhar questões sociais, culturais, estratégicas de escrita. Então, eu peço o seguinte, que eles fiquem ligados no caderno do estudante do INEP. O caderno do estudante do INEP traz diferentes informações riquíssimas sobre a redação do Enem, inclusive análise de texto 1000. Esse caderno, ele está é um portal do INEP, está tem esse caderno e ele vai sendo... todo ano ele é publicado. Tá. Um caderno geral de orientação geral para a prova. Isso. E lá, todo ano tem os exemplos de redações que foram zeradas, exemplos de propostas que não respeitam os direitos humanos. E por quê? A análise de texto no nota 1000. O caderno que o INEP faz, ele é completíssimo. O aluno é um caderno específico para a redação? É o caderno específico da redação, o caderno de redação INEP. Lá tem muitas informações. Então, nas minhas aulas, eu também tiro um momento para analisar os textos 1000. Falo, vamos lá, gente, vamos julgar aqui. Por que esse texto é 1000? Né? Então, a gente também faz esse tipo de análise. Então, quem quiser se aprofundar nas questões do Enem, pelo menos, pode ter contato com essa cartilha do INEP, que é muitíssimo bem feita por professores, né, renomados da Universidade de Brasília. Então, é um material denso, é um material informativo, é um material com uma linguagem muito acessível a todos e riquíssima. Professora, muitíssimo obrigado. Nós temos também o seu perfil, né? Doutora Redação. Doutora Redação. Os colegas também da área de letras dos outros campi que desejarem fazer um projeto similar, eu tenho certeza absoluta que você estará disponível. Um dos objetivos desse programa é a gente disseminar práticas educativas, pedagógicas, que possam inspirar também outros colegas dos nossos campi. E vai estar aqui nos comentários, no descritor desse nosso videocast, vai estar aí, então, essas informações. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E na próxima semana nós vamos ter um outro papo entre nós, com um tema também que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então, até na próxima semana. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.